Bem, pessoal, hoje faz 3 anos sobre o famigerado, e conhecido o golpe do 8 de janeiro. 3 anos. E eu quero compartilhar com vocês um artigo que eu escrevi sobre essa questão, tá? Primeiro, quero dizer para você que eu não gosto e nunca gostei de classificação do tipo direita ou esquerda, para ser bem sério com vocês. Por quê? Porque para mim esses votos servem mais para o quê? Para o enquadramento e identificação ideológica do que para explicar a realidade do Brasil. No fim, muitos acabam opinando conforme quem paga mais ou para manter aqueles conchavos, e interesses individuais. Dito isto, a anistia, do meu ponto de vista, não é algo inaugural nem excepcional, e isso a história também nos mostra. Trata-se, na verdade, pessoal, de uma reparação estatal pelo quê? Pelo reconhecimento de excessos cometidos contra um indivíduo, identificado por um CPF, e não como o caso que aconteceu, por um grupo abstrato, julgado em lotes. No caso, por exemplo, aqui da ex-presidente Dilma Rousseff, ela foi presa em 1970 e permaneceu ali sob a custódia por cerca de 3 anos. E ela foi detida politicamente pelo Estado, como há na história. O que as acusações incluíam? Que ela fazia parte de um tal de VARP, que é a Vanguarda Armada Revolucionária do Palmares. E as acusações que pesavam contra esse grupo é que eles praticavam ações armadas, subversão social e inclusive assaltos a banco. Esse grupo fazia isso. Embora ela não tivesse ali participação direta, mas indireta, ela foi pesado contra ela várias acusações e também associação, devido à associação que ela tinha com esses grupos paramilitar. E esses grupos foram, essa guerrilha, ela foi inclusive fazer assalto a bancos, como eu dissera. A Dilma Rousseff, em 2025, foi reconhecida, se você não sabe, politicamente, como anistiada, perseguida, e ela recebeu uma parcela única no valor de R$100 mil. O atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje vetou a dosimetria, e sob o discurso de golpe, embora ele não tenha sido preso no período da ditadura, ainda assim, segundo a narrativa oficial, ele teve prejuízos políticos e profissionais decorrentes da perseguição ali também no ano de 1970, mesmo ano ali da Dilma. Diferentemente da Dilma, que recebeu a parcela única, o presidente Lula recebe desde 1993 uma aposentadoria especial como anistiado. Hoje ela gira em torno mais ou menos de R$13 mil mensais. Outro ponto relevante é que em 2009, se vocês não sabem, quando se discutiu os 30 anos do fim da ditadura, foi instalada a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, onde foram analisados cerca de 64 mil pedidos. E esses 64 mil pedidos, aproximadamente 11 mil foram negados, sendo que 31 mil foram aceitos e 10.800 resultaram em indenização financeira. Nos demais casos, o que a comissão ela analisou, entendeu que cabe apenas um pedido de desculpa, não era isso que nós queríamos fazer com vocês, reconhecemos que nós realmente pesamos a mão e realmente o Estado ele precisa fazer a reparação. À época, então, o presidente da comissão, chamado Paulo Abrão, ele disse que os custos das indenizações já alcançavam cerca de quê? De 2,5 bilhões. O tema segue sensível e controverso, em relação a esses critérios, a esses valores, a esses julgamentos, a esses processos. Embora isso seja um debate muito quente para todos, e é uma questão muito sensível no ponto de vista quando nós analisamos, de forma imparcial.
Veja que o julgamento aí de quase 1.000 pessoas, né, traz um momento tão difícil para a democracia do Brasil e também ali para a questão legal. Eu particularmente eu tenho minhas dúvidas aqui sobre o que eu quero concluir com vocês, né? Eu tenho minhas dúvidas se esse julgamento foi de fato imparcial, tá bom? E também se estamos vivendo uma democracia em sua integralidade, né? Também tenho minhas dúvidas em relação ainda a isso e muito maiores. Então vamos aí ver o que vai o andar da carruagem aí sobre esse veto, né? E pedir graças a Deus que o Brasil, que nós brasileiros não venhamos colocar a nossa esperança, seja ela qual for, 100% em políticos, porque na verdade o Brasil não depende, eu vejo assim, de político, mas depende de nós brasileiros, de respeitar ao próximo, de cuidar do próximo, de ajudar os mais necessitados, mais carentes, querer o bem às pessoas, querer a paz, preservar e lutar pela paz, e não estar de um grupo ou do outro brigando com coisas tão efêmeras, tão passageiras, e provocam mais divisão, dissensão e principalmente atrasam o nosso país, atrasa a tecnologia, atrasa a vida espiritual das pessoas, atrasa a vida financeira e o resultado disso é o quê? Pessoas endividadas, um país em vertigem, tanto juridicamente como economicamente, e assim, eu fico muito triste quando eu vejo essas coisas, e que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Fique com Deus e um grande abraço a todos.